Hoje nós vamos fazer um unboxing de um tripé hidráulico da Soleste. Mas antes, olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Roll2B. Então, eu estava precisando de um tripé grande e parrudo para usar muito peso em cima e por isso eu pesquisei bastante e encontrei esse tripé que custo-benefício da Soleste ou Jingyang, marca chinesa, o nome que você quiser dar, mas aqui está escrito Soleste, então a gente vai fazer um unboxing dessa criança aqui. E é um tripé bem grande, mais pro nível aí profissional. Então bora. Aqui eu já deixei ela aberta, já tirei aqui, cortei para ficar fácil. Então vamos simplesmente aqui abrir a caixa. E a gente abrindo aqui a caixa, sai aqui então caixa, vamos jogar a caixa fora. Prontinho, caixa fora. A gente tem a bagzinha aqui do tripé. É uma bag bem grande, um pouco pesado, acho que o tripé deve ter em torno aí de uns 4 kg. E aqui, então, Soleste, a marca desse tripé aqui hidráulico. Então, bora aqui abrir. Eu gostei da bag, ela é realmente um material muito bom. É um tecido de padrão ali de tripé, os tripés menores também, meus também tem esse tecido aqui. Mas é muito bom que dá para carregar fácil. Então, bora aqui abrir. E aqui abrindo então a gente tem, bem dizer, o tripé em si. Então vou tirar aqui o tripé. E junto também tem a hastezinha para a gente poder controlar o tripé. E também tem um cartãozinho. Aqui padrão cartãozinho do Mercado Livre. Da galera agradecendo pela compra e da galera falando ali da reclamação e tudo mais se precisar pedir suporte. Então uma bagzinha eu vou deixar aqui de lado. E vamos para o que importa, que é esse tripé. Então aqui o tripé ele é dividido em duas partes. A gente tem aqui o tripé em si. Então eu vou tirar aqui o plásticozinho dele. E prontinho, plástico tirado. E também tem a hastezinha aqui, que eu vou tirar aqui a haste. Prontinho aqui, apoio de mão, haste, como você quiser chamar. Então a gente tem aqui o tripé. O tripé aqui, ele é bem parrudo, ele é bem grande. É como eu falei, é pesado. Tem em torno ali de uns 4 kg. E ele vem com uma etiquetinha, que aqui é o Soleste. E o modelo dele é o JW 1850. Então esse aqui é o modelo dele. Se você estiver interessado, eu também vou deixar aí na descrição no mesmo link que eu comprei. Então a gente abre aqui o tripé, é um tripé bem grande. E aqui para a gente poder então utilizar o tripé, tem a hastezinha. Essa haste, bom que ela é tanto para quem é destro quanto é para canhoto. Então se você quiser, você consegue colocar a haste do lado direito do tripé ou também do lado esquerdo do tripé. Ele tá meio solto porque eu tenho que arrumar ali embaixo, encaixar melhor, mas já faço isso. Então vamos primeiro ajuste, colocar a hastejinha aqui pra gente controlar. A gente consegue controlar bem, então a gente consegue colocar prontinho, tá fixada e a partir daqui a gente controla. No caso aqui o tripé tá meio solto, então a gente pode ver que ele veio meio solto, então a gente só junta aqui e regula. O legal de regular é que nesse lado daqui de trás, ele tem aqui um nível de bolha, então a gente consegue deixar ele retinho, primeiro para a gente regular agora e depois quando a gente precisar colocar ele em alguma superfície ali que não seja tão plana, a gente consegue deixar ele no nível bolha. Primeira parte que é a questão em si do tripé hidráulico. A gente consegue então aqui, pelo que eu estou vendo, regular, então aqui eu vou soltar as duas laterais, então soltando aqui consigo regular o ângulo, então para cima e para baixo, com movimentos bem suaves, bem tranquilão, então dá para mexer bem. E também aqui no lado, então, para trancar, vou trancar os dois lados. Então tranquei agora, posso fazer força, claro, se eu fizer muita força ele vai, só que ele também não vai sozinho, eu tenho que, se eu encostar aqui, mas se eu soltar de um lado, ele vai mais fácil, e se eu soltar dos dois lados, ele vai aqui com toque, ele vai. E o legal, se eu solto sozinho, sem prender, ele volta ali na mesma altura que ele estava. E assim, para também controlar a rotação, a gente consegue prender aqui embaixo, que aí ele não gira, né? Ele não rotaciona nem para esquerda nem para direita. E o legal é que, como qualquer tripé, ele rotaciona ali em 360 graus. Então a gente consegue controlar bem. Então eu vou deixar o padrão. Geralmente eu acredito que a maioria das pessoas vai trancar questão de inclinação e não propriamente a rotação. Fora isso, a gente tem aqui
o suporte da parte hidráulica em si, porque o corpo é um corpo padrão de tripé, não tem muito segredo. O corpo, ele é uma estrutura de metal, ele é todo, acredito que feito, pelo menos as partes aqui da perna são em metal e o resto é em plástico. Então a gente consegue soltar aqui, só girar, ele já baixa o primeiro nível e a gente gira aqui o segundo e ele desce aqui o segundo nível. No caso, para esse vídeo eu vou descer só o segundo, vou deixar o primeiro fechado. Então eu vou fechar aqui o primeiro fechado, vamos abrir aqui só o segundo nível dos 3 lados, que é para a gente conseguir então fazer melhor aqui o vídeo. Pronto, então o tripé aqui tá aberto, esse tripé é bem grande, só abaixando aqui no primeiro nível já dá para ver que ele é realmente bem grande, deve passar mais de 2 metros, a gente já consegue ver certinho daqui a pouco. Mas em geral, como eu mencionei, a estrutura dele, que é o suporte, ele de fato é em metal, é ferro ou aço, e o resto de conectores e tudo mais é plástico. Mas é um plástico realmente bem resistente, não parece ser daqueles plásticos Xing Ling, né? Aqueles plásticos vagabundo. Não, é realmente um plástico bem de qualidade, então fazendo com que ele seja bem robusto. Então eu vou fechar agora ele para a gente continuar o vídeo, queria mostrar ele aberto para mostrar como era, mas a gente vai fechar os 3 lados. Nesse caso existe tripés que você só com botão consegue regular as 3 alturas, nesse caso aqui são essas presilhazinhas aqui que a gente mexe. Agora vamos voltar para a parte importante, que é a questão da cabeça hidráulica que faz a diferença para esse tripé. Então a cabeça hidráulica aqui a gente tem, como eu falei, controle tanto de rotação quanto de ângulo, e a gente tem a parte aqui do encaixe. Então aqui o encaixe, por padrão, ele vem aqui uma travinha, eu vou desconectar aqui a haste para não atrapalhar. Então desconectando aqui a haste. Pronto, a haste desconectada. A gente tem aqui a travinha, a gente consegue soltar. Ao soltar, então, a gente consegue mexer aqui no encaixe da cabeça do tripé, só que ele fica preso. Então, você consegue colocar se você quer para frente ou para trás, mas ele não sai. Aí, se a gente vier aqui clicar e tira a trava. Com isso, ele tem a gente tem aqui, então, 2 parafusos. Um parafuso sendo 1/4 e o outro parafuso sendo 3/4. Porém, você necessariamente vai usar, acredito que somente um. Tirando o meu caso, que eu uso os 2, para o que eu uso ele, que é para o teleprompter, eu vou usar os 2 para ter mais segurança, o teleprompter permite. Mas se você for usar um, tem uma borrachinha aqui, então você consegue vir aqui, tira a borrachinha, puxa então o parafuso que você não quer. Ah, quero usar ali 1/4, que eu acredito que é que a maioria das pessoas vão utilizar, por exemplo, para câmera e tudo mais. Aí você deixa aqui a de 1/4, ou se você quiser de 3/4, você então tira, encaixa de 3/4 e prontinho. Vem aqui, coloca de volta a borrachinha e aí pronto, aí não cai, fica somente a de 3/4 e a de 1/4 você guarda, tenta não perder, o que é bem difícil. E prontinho. Aí depois pra gente encaixar, a gente simplesmente vem aqui, bota a cabeça, é só arrastar que pronto, tá solto ali, você consegue mexer. Depois de você, acredito que você vai encaixar o equipamento antes, você regula se quer mais para frente ou mais para trás ou centralizado, e depois só então apertar aqui esse parafuso e pronto, tá trancadinho. E você então já consegue tranquilamente usar ali para os seus aparelhos e usar a função de um tripé, que é ser um tripé. Então agora eu vou tirar aqui o tripé e vou colocar minha câmera nele, então eu vou dessoltar aqui e vou colocar uma câmera para mostrar como fica. Então aqui já fiz o encaixe junto na minha câmera, eu estou usando aqui uma Sony ZV-10 com uma gauge e também uma lente 18-105 da Sony. Então assim, é um kit levemente pesado, ele não é levinho, a lente dele aqui é bem pesadinha até, só que esse kit aqui, qualquer tripé um pouco assim maior, não daquele simplão pequenininho, qualquer tripé um pouquinho maior ali, de até 1,80 vai aguentar tranquilamente o peso. Porém, eu comprei esse tripé hidráulico porque eu preciso de uma coisa bem mais pesada, que é esse querido aqui, que é um teleprompter da Neewer, o X12B. Então, esse teleprompter aqui, ele é de metal, ele é sólido em metal e é bem pesado. E aqui a gente conecta o suporte aqui da cabeça hidráulica no teleprompter, e do teleprompter a gente conecta a câmera. Então o teleprompter não vai na câmera aqui direto, como muitos têm ali da Ulanzi. Esse aqui ele é bem robusto, então por isso
eu precisei desse tripé, porque um tripé comum não estava aguentando o peso e ele ficava cambando para frente, ele ficava caindo para frente e assim, um equipamento que uma lente de vidro não é legal a gente ter esse negócio de cair para frente que vai quebrar com certeza. Mas então tá, vamos pro importante, vamos aqui então encaixar a câmera. A parte aqui já encaixei, aí eu consigo regular aqui o parafuso, prontinho, prendi. Agora a câmera ali, ela não vai nem para frente, ali nem para trás. E a gente então vai pegar a nossa haste e prender aqui no tripé. Qual que é legal? Você consegue controlar como você quer a haste, como você vai ser mais confortável. Quer deixar mais embaixo, quer deixar mais em cima, então você controla. E aqui ele tem esses dentinhos. Então ele tem esses dentinhos aqui no meio que você regula e ele trava e tudo mais. Então é bem legal. É uma coisa simples? Mas assim, dependendo do seu trabalho vai fazer uma diferença grande, dependendo do profissional que for estar utilizando. Então assim é o tripé com a câmera em cima. De verdade, a câmera que não faz mínima diferença para ele. Assim, como eu falei, é um tripé hidráulico, então o próprio anunciante disse que isso aqui aguenta até 6 kg em cima. Esse kit aqui deve ter em torno ali de 1,5 kg, 2 kg, não é tão pesado, então é bem tranquilo. Então assim, ele aguenta muito tranquilamente. Como eu falei, vai querer mexer, ele é muito suave por ser hidráulico, então para fazer gravações assim de movimento é diferente. Eu tinha até então aqueles tripés mais em conta, tripé ali de R$150, e esse aqui não, esse aqui já é um tripé ali de 600 e poucos reais para deixar o trabalho mais robusto. Então aqui a gente consegue mexer tanto, inclinar para cima quanto para baixo e depois a gente acaba aqui travando ele na inclinação. Então eu vou querer, por exemplo, gravar mais para baixo, que geralmente o que eu faço sempre gravo mais de cima para baixo nas imagens, porque geralmente as pessoas sentadas. Então aqui inclinei, travei aqui no lado e prontinho ela fica inclinada. Se eu soltar a trava, ele vai voltando ali para o centro, que é bem legal pelo fato de ser hidráulico. Mas então o tripé em geral é isso, não tem muita especificação, é um tripé, não tem muito o que se falar. Tem a questão ali, a parte do hidráulico, gostei bastante. Como eu falei, esse tripé aqui ele é para aguentar peso, mas para mostrar o tamanho total, como ele é alto, eu vou sair aqui, eu vou levantar, montar ele e mostrar para você como ele é grande. Então eu já abri aqui o tripé no primeiro estágio, então ele fechou ali, eu já abri na primeira trava por completo. Leve em consideração que eu tenho 1,75, então ele deve aberto ali em torno de 1,40. E agora a gente vai abrir o segundo. Na verdade, o interessante seria ter aberto o primeiro lá de baixo para depois o segundo. Então, né, faz o quê? Faz parte da vida. Porque isso aqui é pesado, criança. Não, mas com a câmera, o ideal era estar fazendo sem a câmera ali. O ideal era estar fazendo sem a câmera, mas a gente uma coisa legal, isso que é interessante falar. Aqui, o segundo estágio, a segunda travinha, ele aqui é solto do corpo. Então ele tem uma trava, assim que eu soltei ele caiu. Porém, a segunda trava, ele é conectado no primeiro estágio. Então se eu soltar, eu vou carregar tudo para cima. Então a trava vai para cima. Ó, pronto, ele soltou. E o segundo não, o segundo eu solto e o pezinho sobe sozinho. Mas fechou, tá tudo certo, assim, é interessante. Mas a gente abre aqui então, e ele fica levemente alto. Acho que passa ali dos 2 metros, é realmente algo absurdo para você gravar em festa. 1,80 de altura. O Arthur tem 1,80, então deve passar ali, deve ser 1,85, mais o equipamento, deve dar ali passar dos 2 metros. Deve dar pra fazer aqueles vídeos tipo como se fosse câmera de segurança, assim, de cima. Né? Eu vou gravar, vou me gravar como se fosse uma criança. Mas tá, então em geral o tripé realmente é bem alto, como eu falei. Eu, particularmente, não vou chegar a utilizar esse segundo estágio, ou muito pouco mesmo, até que a ideia dele é utilizar com o teleprompter. O teleprompter é grande. Inclusive, daqui a pouco eu já vou mostrar o teleprompter, eu vou instalar nele. Mas esse aqui é o tripé inteiramente aberto. É interessante para a galera saber. Leve em consideração, eu tenho 1,75 de altura, o Arthur tem 1,80 e você pode voltar. E aqui é ele com a câmera. E você pode, então, controlar tudo mais. Então aqui você solta e você consegue aqui controlar facilmente, o que é bem legal. Então, como ele é alto para shows, eventos e tudo mais, serve. Agora eu vou então abaixar ele, voltar para o primeiro estágio e vou colocar o teleprompter para a gente ver como é que fica. Então agora coloquei aqui o teleprompter. Esse teleprompter aqui é o Neewer X12B. Como eu tinha mencionado, ele é um teleprompter todo de metal e também tem aqui a parte do vidro e tem uma parte de plástico, mas em geral ele é bem pesado. E aqui vai ficar então o teleprompter no tripé e a câmera no teleprompter. E assim, é um kit somado câmera, gauge,
lente, teleprompter e mais o iPad que viria aqui na frente, que não temos aqui por hora, ele vai dar em torno ali de uns 4 kg. E assim, ele aguenta tranquilamente sem fazer nenhum esforço. Então aqui para demonstrar, eu vou soltar aqui a haste, então já soltei. E agora, se eu soltar, obviamente, pelo peso, ele vai cair. Porém, assim que eu simplesmente apertar um pouquinho, pronto, ele já se mantém. A mesma coisa para cima. Se eu vier aqui, botar para cima e prender, ele se mantém tranquilamente. Eu nem prendi muito. Se eu soltar aqui só um pouquinho, ele já centraliza ali na altura correta, né? Ele vai centralizar ali. No caso, como tá com o teleprompter, ele vai para baixo. Mas aí o bom é que a gente consegue controlar. Então, tá pesado. Um kit de uma câmera ali que você botar outras coisas mais, como bateria, você botar ali um monitor portátil ali para, no caso de câmera, vai ficar ali perto desse peso ali de uns 4, 5 quilos, e esse tripé aguenta aqui com folga. Lá ele tá falando que é da Jinyoung, mas vai dar o mesmo resultado, é o mesmo tripé Jinyoung, Soleste, acredito que deve ser ali as duas marcas, uma chinesa e uma mais internacional, mas é o mesmo tripé. E eu super recomendo esse tripé, é muito bom, como eu falei, bem reforçado, bem robusto, e ele aguenta ali o tranco tranquilamente, sem você precisar investir ali uma fortuna, é algo bem profissional num preço bem mais acessível. Então, ficou interessado, vou deixar o link do Mercado Livre aqui na descrição e também vou deixar aqui o QR Code na tela caso você esteja vendo na TV. Então, esse, como eu falei, esse aqui é o tripé que eu realmente recomendo muito. E caso você tenha ficado interessado nesse teleprompter aqui, já tem vídeo aqui no canal, então eu vou deixar o link aí na descrição para você ver o vídeo desse teleprompter que eu faço um unboxing, mostro inclusive junto com esse tripé aqui. Então, se você gostou desse vídeo, eu peço, por favor, deixe seu like nesse vídeo, mas também se inscreve aqui no canal para estar apoiando conteúdos como esse, de unboxing mostrando o que a gente está usando no nosso dia a dia. Então, muito obrigado por ter ficado até aqui, nos vemos no próximo vídeo e tchau!